jovens fracassados. Vamos falar sobre esse tema aqui dos jovens fracassados, né? Vamos pegar aqui, ó, um debate legal que tá rolando no LinkedIn pra gente refletir um pouco, né? Nessa nossa live aqui, hoje, quinta-feira, 21 de novembro, 11 horas e 38 da madrugada. Hoje eu acordei 7 e pouco da madrugada, já fui na academia, fiz meu treino, deitei, tomei um solzinho, tá ligado? Só não tomei um banho ainda, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse post aqui, ó. Da Érica Viana Barbosa. Só quem assiste Estádio 97 pega essa referência do Barbosa. Então, o líder do departamento de não sei o que, né? Ele mandou aqui, ó. Isso aqui, cara. Foi assim que vieram. Vocês estão vendo aqui a minha careca, não estão vendo? Minha barba branca, ó. O sujeito, 36 anos, tá acabado desse jeito. Por quê? Porque era isso que a gente fazia, velho. Minha juventude era isso, cara. E é uma coisa que eu falo, muita gente fala assim, não, se eu voltasse no passado, faria isso. Eu tenho certeza, 2 coisas. Primeiro, eu anotaria ali os números da Mega Sena, da Mega da Virada aí, qualquer uma, pode ser qualquer uma. E daria ali pra mim mesmo, ó, joga na Mega da Virada esses números aqui. Pronto, só isso aí já resolveu muitos problemas. Agora, se por acaso eu fizesse que nem o Michael J. Fox, né, naquele filme De Volta pro Futuro, eu fosse pro passado assim, meio de susto, de supetão, eu sou burro, né? Eu deveria decorar o prêmio de alguma Mega Sena aí do passado, que vai que um dia acontece de eu voltar pro passado assim, de supetão. Vocês lembram como é que era o filme, né? Dr. Brown criou a máquina do tempo, e aí ele tava devendo pra uns terroristas lá, os terroristas acharam ele e mataram ele. Aí nisso o Michael J. Fox teve que entrar no DeLorean lá e cascar fora dali. Foi pro ano de 1955. E aí chegou lá e não tinha bateria pra voltar pro futuro. Aí imagina se acontece um troço desse comigo, eu me encontro no passado e não tem a bosta dos números da Mega Sena do passado, né? Aí o que eu ia ter que falar pra mim mesmo? Eu falaria, meu filho, não inventa esse negócio de fazer estágio, não. Deixa pra trabalhar depois que você terminar a faculdade. O que você vai fazer, jovem tranquilão do passado? Você que tá com uns 18 anos, mais ou menos 19 por aí. Mano, pensa que esse negócio de trabalhar agora não. Ainda mais que a gente tá em crise, essas coisas, né? Porque no meu caso eu tinha bolsa integral na faculdade, morava com meus pais. Bicho, eu ia ficar só de manhã lá indo pra faculdade, de tarde eu iria pra academia. Era isso que eu ia fazer. Eu não ia mexer com esse negócio de estágio, de trabalhar, porque eu comecei a fazer estágio, depois eu fui trabalhar. E aí, primeira coisa, eu perdi minha bolsa, não estudava de graça. Chegou a hora que comecei a ganhar muito dinheiro, né? De acordo com as regras lá do ProUni da época, e aí eu não pude mais ter bolsa. Aí eu ficava com a dó de gastar meu dinheiro com aquelas matérias inúteis da faculdade, eu pegava uma por semestre, assim, aí eu fiquei anos, né? Agora acabou as matérias de programação, eu trancava, né? Mas o ponto é que por um período considerável da minha vida, minha realidade é isso, ó. Como é que a gente trabalhava o dia todo e ainda ia pra faculdade, gente? Chegava só 11h30, meia-noite em casa todo dia. Meu Deus! Foi assim que foi perdida a minha juventude, tá certo? Não posso atribuir minha barriga a isso. Eu sempre fui gordo, sempre fui rechonchudo. Mas essa careca, com certeza, desperdicei minha juventude, os melhores anos da minha vida ali, dos 18 até os 24, 25 anos de idade, eu tava fazendo isso com a minha vida, cara. Falei, caralho, por quê, né? Sendo que eu estava de graça. Final das contas, não me formei, porque eu tranquei a faculdade lá. Também dinheiro também. Eu entrei quando eu comecei a trabalhar, eu não devia nada, meu patrimônio era 0. Quando eu depois de uns anos eu tava devendo mais de 1 milhão. Então, eu estudei e trabalhei pra ficar mais pobre, patrimônio negativo. E o estilo de vida era uma merda, que eu saía de casa cedo, chegava meia-noite, chegava na faculdade lá, depois que eu mudei minha faculdade da manhã pra noite também, ficava dormindo lá, não estudava, não prestava atenção em nada, às vezes acordava assim, dormir, peso na consciência, olhava pro lado, todo mundo dormindo também, naquele mundo do meu tempo lá, da época das cavernas, né, que você tinha que ficar indo presencial nas coisas, mano, e presencial trabalhar, e presencial estudar, Deus do céu. Só o tempo que eu gastava nesses deslocamentos aí já dava pra fazer um treino, puxar um shape, né? Já dava pra eu fazer tanta coisa, cara. E eu perdi minha vida desse jeito. Agora, a esperança que eu tenho, né, na IA, nessas coisas, é o seguinte, né? Veja quanto custou caro pra minha geração isso. A gente trabalhar de dia, estudar de noite, a gente perdeu a juventude. Eu saí aqui na ponta, cheguei aos 30 anos já desse jeito aqui, acabado, todo fodido. Veio diabetes também, que é claro que fatores genéticos importam, mas o estilo de vida também muito ruim, né? Que eu levei a maior parte da minha vida também impactou. E hoje eu sou um cara aí que eu tô sempre cansado, velho. Essa que é a verdade, tô sempre cansado, desanimado. Nessa época aí vivia 24 horas no modo zumbi, né? Então eu falo, mano, eu não faria isso com a minha vida não, né? E agora com a IA, com a facilitação das coisas, eu faço um paralelo até com o que a automação fez, né? Com outras áreas, né? Se for pegar uns 30, 40, 50 anos atrás aí, você podia ter um trabalho braçal
e ganhar dinheiro com isso, seria uma carreira legal, né? Aí veio a automação, aí todo mundo teve que passar por isso, ficar estudando pra cacete, porque foram automatizados os trabalhos manuais. E agora vem a IA, mano. Então com a IA tudo fica muito mais fácil. O pessoal falando, ai, mas que absurdo que a geração mais nova tem um QI mais baixo que a anterior. Pô, graças a Deus, a gente não precisa mais passar por isso aqui pra gerar dinheiro, né? Porque na minha época era isso, se você fazia isso, você tava fudido. Às vezes nem tava tão fudido, mas o problema é aquele mindset escasso do caralho que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente acha que é todo mundo um bando de mendigo, mesmo se você for sair, não, se eu não trabalhar, eu vou passar fome. Não, mano, fica aí de boa, tá ligado? Estuda sossegado. E aí, provavelmente, se eu fizesse isso, ia demorar mais pra ganhar um salário maior, mas tudo bem, velho. Pra que a pressa? Futuro é a morte. Uma juventude bem vivida ali. Eu fico imaginando, né, mano? Eu saí da faculdade ali meio-dia, mais ou menos, como eu saía, né? Primeiro ano de faculdade foi legal, pô. Aí eu ia pra casa ali, almoçava, tirava um cochilinho, descascava um bem-TV. Depois comecei a trabalhar, que a vida ficou ruim. Antes de trabalhar não era não. Então eu fico imaginando, chegava ali, tá sol hoje, eu vou pra praia, tá ligado? Depois da aula, aí pega o carro, desce pra Santos lá, pega a bicicletinha alugada ali, dá um rolê, depois volta. Devia ter feito isso na minha juventude, não ficar fazendo isso que eu fiz, tá ligado? Então hoje com a automação, com a IA, torna esse trabalho intelectual mais fácil também, né? Então que bom, mano, que a gente não precisa mais ficar se matando, trabalhando pra estudar, estudando pra trabalhar, depois trabalhando pra estudar, né? Que aí chegou um certo ponto da minha vida que eu vi que a vida seria isso. Eu ia ficar trabalhando de dia e estudando de noite. Aí termina a faculdade, aí vai fazer pós, aí faz especialização, aí tira certificado. Porra, quando é que eu vou viver? Quando é que eu vou aproveitar essa merda, né? Então isso aqui é um negócio muito, muito triste, né? De que a gente faz aí com essa parada, tá ligado? E aí a Erika falou aqui, alguém me explica? Hoje trabalho no regime híbrido. É ruim ainda, mas é melhor que o presencial, né? O inglês e a pós são apenas uma vez por semana, em formato online. E mesmo assim, fico morta no final do dia. Pois é, mano. Acredito que tem a ver com cansaço mental. Naquela época era solteira, não tinha responsabilidade nem contas pra pagar. É isso que eu fico falando, mano. Por que diabos, afinal, que a gente fazia isso com a nossa vida, né? Jovem, mano, sossegado ali, morando com os pais, minha mãe e meu pai vivo ainda, minha mãe ainda tá viva, graças a Deus, meu pai já se foi, né? Pô, imagina pegar meu pai pra praia ali, ele era aposentado já, né? Caralho, o que eu fui fazer com a minha infância, aliás, minha juventude, né? Mas agora já foi, não tem mais o que fazer. E outro detalhe importante disso que a Erika falou aqui, ó, que ele tá falando assim, justamente, você vem desse contexto, né? Você mora numa grande cidade, tudo que você vai fazer é trânsito, é fila, é tudo muito cansativo, e você ainda fica fazendo isso aqui, ó. Mano, você fica num nível de cansaço gigante, né? E o problema é a maior parte das pessoas emenda isso aqui com a vida adulta e não para. Todo mundo deveria, né? Claro, dentro das suas possibilidades, mas quanto antes você puder fazer isso, melhor. Pegar um período de 6 meses a 1 ano, pelo menos, e não trabalhar nem estudar. É um sabático. Você ter esse tempo para você ter contato com essa energia, né? Eu tô sempre falando que eu tô cansado, por quê? Porque eu me lembro como eu era no sabático, quando eu não trabalhava e não fazia mais nada. Eu acordava ali às 10, 11 horas mais ou menos, ia pra academia. Tinha dia que eu ia na praia, teve até um dia aqui no canal que foi uma situação dessa. Eu acordei 5 da manhã, peguei meu carro em São Paulo, peguei a estrada, fui pra praia, pedalei a bicicleta na praia lá, comi um negocinho, voltei, cheguei, fui pra academia, fiz um treino de natação, de musculação, yoga, voltei pra casa, dormi. Então eu penso, caralho, vejo que isso era tipo um período de trabalho mais ou menos, né? Quanta coisa dá pra fazer e com cansaço menor. Então nesse período, sem ter essa rotina de trabalho, meu Deus do céu, aí eu tive acesso a um pico de energia na minha vida, né? Uma vitalidade de coisas que isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca tive tanta energia disponível, porque desde criança lá, 6 anos de idade, indo pra bosta de escola, ficando lá o dia todo, depois escola de manhã, curso técnico à tarde, depois trabalho de dia, faculdade de noite, né? No começo eu ainda tive um respiro ali que eu só fazia faculdade de manhã, mas ó, eu com 16 anos, 17 anos, que eu tava fazendo com a minha vida? Eu ia pra escola de manhã, saía da escola e ia pro cursinho, só que esse cursinho ficava do outro lado de São Paulo, gastava tipo umas 2 horas de ônibus pra chegar lá, saía de lá, tinha dia que eu chegava em casa 9h30, 10 horas da noite. Cara, eu não devia ter feito isso dessa forma, sabe? Podia ter feito um pouco mais devagar, né? Acho que esse foi o problema de tudo, né? Mas de uma maneira ou de outra, é um cansaço. A gente não tem acesso ao que é descansar. Aquilo que eu falo, 30 dias de férias não é nada. Você precisa de pelo menos 6 meses, cara, sem uma rotina de trabalho, dessas coisas. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo que eu tô sempre cansado. Porque eu lembro como era antes. Mas ainda hoje do home office, claro, tô muito menos cansado do que eu ficava nessa época do presencial. Mas ainda não chega aos pés daquele nível de energia e vitalidade,
facilidade, né? Que eu tinha acesso, cara. E a maior parte das pessoas, que eu acho mais triste é isso. Elas vão passar a sua vida inteirinha sem ter acesso a isso, sem saber o quanto de energia você tem, o quanto você pode viver, o quanto você pode fazer várias coisas, né? Mesmo que seja não fazer nada, né? Você deitar, tomar um sol lá no meio da praia, sabe? Você pegar uma estrada, enfim, coisas que você gosta de fazer, né? Eu falo dessas coisas que são coisas que me deixam bem feliz, né? Mas eu falo, caralho, mano, por que a gente nasce pobre, né, mano? E tem que ficar trabalhando, cara? É uma tristeza, né? Então, se não bastasse, ainda tem jornada 6x1, 8 horas de trabalho diário, 12 quando você vai presencial, né? Trabalho híbrido, como a menina tá falando aqui, ó. Mano, o híbrido é péssimo também. Sim, o inferno é o presencial, né? Acho que o presencial é pior do que ficar desempregado. O híbrido é ruim só, é péssimo que seja. Do remoto já vai ficando bom, mais ou menos. Mas o bom mesmo é nem trabalhar. Ter dinheiro e não trabalhar é o ápice da existência humana, né? Por isso que eu torço esse dia, mano. Os caras vão aprovar aí a 4x3, né? Talvez não vão aprovar, mas seria bom trabalhar só 4 vezes na semana, né? Semana passada a gente experimentou isso com o feriado. Essa semana experimentamos de novo. Olha aí que beleza. Imagina se toda semana fosse assim, trabalhar só 4 vezes, né? Futuramente com mais automação, mais renda universal aí, né? Para você poder viver mais sossegado. E aí, para você saber viver com menos, tem os movimentos como minimalismo, essencialismo, todas essas filosofias de vida, né? Porque aquilo que eu falo, muitas coisas na humanidade são assim. A tecnologia já existe, os meios já existem, o que segura tudo, o nosso progresso, o que ferra tudo é a cultura. É igual essa história de ter que presencial e híbrido lá. Isso aí é a cultura ferrando. A tecnologia já tá aí, já dá pra nossa vida ser muito melhor, mas a cultura tá atrasada. Da mesma forma, essa cultura de consumismo que a gente tem, né? A gente pode trabalhar menos também, é só a gente ser menos consumista. Eu tenho esse problema, eu sou consumista, infelizmente eu luto contra isso todos os dias. É uma luta diária, né? Mas se você pega uma pessoa que é minimalista raiz mesmo, aquele cara que é feliz com um pouco, como eu era na época do meu sabático lá, a pessoa que não precisa de muito dinheiro, deseja coisas baratas, gosta dos momentos, das experiências, meu Deus do céu, a pessoa pode se libertar do trabalho, cara. Então imagina uma juventude vivida sem ter que passar por isso aqui, sem ter que estar sempre cansado, sem, sabe, aquela coisa, fala, puta, ó, agora já tem que trabalhar, cara. Aí chega aquela reunião chata pra cacete, chega aquela atividade que você começa a fazer e fala, mano, olha, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara? É foda, né, mano? Mas fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó. O Roberto Barueso, fora o cansaço mental e emocional. Foi uma época da minha vida que eu não fiz nada pra mim. Horrível. Pois é, a mesma sensação que eu tenho, cara. São anos que eu não tenho lembrança, cara. Foi anos que passaram assim, ó, não fazia porra nenhuma. A Catiele falando a verdade, no meu caso tinha uniforme, então ajudava bastante. Lendo os relatos, a maioria conseguiu. Eu também consegui, né? Saía 5 horas com 2 trabalhos e faculdade à noite. Chegava sempre meia-noite para arrumar a marmita pro dia seguinte. Lembro de um texto que não me recordo o autor. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. Eu gosto desse negócio aqui, né? Só que a interpretação que eu faço isso aqui é o contrário. Graças a Deus, mano, eu prefiro um tempo onde eu possa ser fraco. Foda-se. Ser forte é o quê? Você ficar dando a sua vida pra construir um negócio pros outros? Não, mano, eu quero aproveitar do que tá aí. Tá certo? Então, não... Pessoal, isso aqui é o contrário. Ah, que bom ser forte. Ser forte é uma merda você ser uma pessoa forte, mas você é uma pessoa fraca. Porque você não precisa de força. Porque o contexto é bom, né? Então é mais ou menos isso, né? O José Ricardo Neves Batista falando necessidade, né? Pois é. O ponto é que às vezes nem é necessidade, né, mano? É aquele negócio, é pra você comprar um iPhone do ano, pra você ter um carrinho mais novo, sabe? Tipo uma coisa assim que se você for parar pra pensar bem mesmo, né? A gente tem muito essa mentalidade ainda no Brasil, né? Como se a gente fosse todo um bando de mendigo que vai morrer de fome se não se matar de trabalhar e estudar. Mas não é assim, tá ligado? Uma das descobertas grandes que eu fiz aí no meu sabático foi isso: caralho, olha só, mano, eu moro com meus pais, bicho, tem comida aqui, tem carro aí na garagem pra eu sair, não precisa de tanto, não precisa fazer tanta coisa, né? Então é mais ou menos. E outro ponto, né? Quando você fala do home office, você ainda tem uma vantagem legal, que você consegue usufruir das coisas que você tem, sabe? Nessa época não, nessa época era presencial, bicho, aquele negócio, você vai gastar a maior parte do seu dinheiro numa casa e você nunca vai estar na sua casa, velho. Sabe? Tipo, você tem filho, vou trabalhar muito porque eu tenho filho. Pô, mas tu nem vai ficar com teu filho porque você tá trabalhando. Então você veja que é um negócio assim, que o remoto ele muda total isso, né? Tipo assim, você gasta bem, mas você fica na sua casa, tá ligado? Você aproveita a casa, que você gasta ali uma boa parte do seu salário com aquilo, né? Quem tem filho também vai ver o filho crescer, vai pegar o menino na escola, sabe? Que nem a rotina do Dev Estável lá, conquistado, mandando abraço pra ele, né?
que ele vai ter contato com a família, vai ter contato com as pessoas que importam. Agora, essa época aí não. O duro é, essa porra tende a nunca acabar, porque você acaba a faculdade, aí você vai fazer uma pós, aí você vai fazer não sei o que. Porra, caralho, pra quê? Por que tá fazendo isso? Tá ligado? Não vai ter tempo pra nada. É aquela história, você vai viajar cansado em um dia de chuva, né? Porque tem esse fenômeno também nos anos 90, 2000, saiu uma pesquisa falando. Final de semana é mais chuvoso porque tem menos circulação de carro nas grandes cidades. Aí chove, caralho. O dia que eu tô de folga é o dia que tá chovendo, eu não consigo fazer nada. Aí vira o lazer do paulista, né? Que é ir pro shopping, tá ligado? Tá chovendo. Caralho, mano. Caralho, tá ligado? É muito triste, mano. O forte é meu ovo, KBR. Ser forte é pros fracos, escravos do 7-1. 7-1, isso mesmo, mano. É mais ou menos isso, né, mano? O que a galera tá falando aqui, mano? O Eduardo Monteiro trabalha presencial, mas mora a 20 minutos do trabalho, né? A pé. Mas depois de um ano vou trabalhar híbrido, delicinha demais. Pois é, mas o problema todo é aqui, né? Você morar, que eu não sei qual é a realidade do Eduardo, né? Mas a minha é aquilo, mano. Se eu for morar perto do trabalho, é a bosta de um prédio em São Paulo, sabe? Porra, eu não quero morar num prédio, sabe? Eu não quero morar em São Paulo lá. Então, esse é o problema todo. Os caras fazem empresa em locais bem ruins, assim, de se morar, tá ligado? O que eu gosto do remoto é isso, é a liberdade. Eu morar num lugar que faz, porque faz sol, porque tem um estilo de casa, de bairros que eu posso morar ali, né? Porque não tem trânsito, não tem rodízio, sabe? Tipo assim, essas coisas, né? O problema todo é esse do presencial, você ter essas duas coisas ligadas. Você ter que morar onde tem emprego. Isso aí já ferra tudo, porque não tem um lugar que tem emprego que é bom, tá ligado? Se um lugar que tem emprego é tudo ruim, é triste, mano, é foda. Mas isso é a minha opinião, né, mano? Complexo, mano. O Gabriel trabalhava na Nike do Brasil. O grupo SBF comprou os direitos. O novo gestor era ainda mente antiga, comprou o único home office que tinha na semana, colocou uma vez por mês, e ainda na força do ódio. Mano, casca fora daí, velho, arruma um emprego em outro lugar, cara. Nossa, Deus me livre, mano. Eu não sei sua área, né? Mas Eduardo Nunes, 6 meses de férias é pio. Pois é, mano. É diferente, não é desemprego, tá? Desemprego é outra coisa. Desemprego você tá procurando emprego, né? Tanto que essa estatística aí do IBGE, muita gente critica e tal, mas é real. Porque às vezes, mano, que nem eu, quando eu tava no meu sabático, eu era desempregado? Eu não era, velho. É um cara que eu não queria trabalhar. Então eu não tava gastando minha energia com isso, né? Que procurar emprego também é pior do que trabalhar, porque se... Porra, eu lembro na época dos 12 dias desempregado, era aquilo. Eu tinha uma entrevista de manhã e 2 de tarde. Eu falava, caralho, tá pior do que trabalhar, que é como se eu estivesse em reunião, né? Entrevista é uma reunião com câmera aberta, pior tipo de reunião que tem. E eu não tô ganhando nada. Fala, caralho, que desgraça. O sabático não, o sabático eu acordava a hora que eu queria. Ia dar uma nadada lá na academia, ia passear na praia, dar um rolê de bike, sabe? Fala, caralho, mano. Era outra vida, né? Antigamente você tinha esse negócio de aposentadoria, né? Que eu acho um pouco ilusório, porque como você vai chegar lá muito velho, primeiro que muita gente vai até morrer no caminho, vai ficar inválido, nunca vai chegar lá. E outro que mesmo quem chega já tá cansado, né? Você tá cansado, a aposentadoria é que você vai ficar vendo uma TV, você não tem muita energia mais, né? Tipo, esse é o lamento que eu tenho. A hora que eu vejo que eu tô com uns 30 e poucos anos, 36, e eu lamento, eu falo, caralho, mano, eu tinha 20 e poucos anos, tinha uma energia da porra, e eu gastei essa energia estudando um monte de matéria inútil na faculdade lá, que não me serviu pra porra nenhuma, cálculo, análise numérica, essas palhaçadas, tudo aí. E de dia no trabalho que me pagava uma merreca, que eu não acumulei nada, eu fiz foi dívida, né? Eu falo, cara, literalmente para sustentar um estilo de vida que era uma bosta também. É ficar sempre. Caralho. Por isso que eu acho que esses novos tempos, geração Z aí tá muito sábia, né? Galera deixando pra trabalhar mais tarde e tudo mais, porque, velho, aí você vai ter o melhor da vida pra você. Enquanto você tá novo, você tá na casa dos pais ali, não precisa ter despesa nem nada. Isso é tipo aposentadoria nova, é isso aí. Você vai viver bem enquanto você tá novo. Depois que você começou a trabalhar, acabou a tua vida. Você vai aposentar muito velho lá. Que a raiz da aposentadoria é justamente isso, né? É você dar uma grana para as pessoas que elas não conseguem mais trabalhar e por isso elas estavam meio que atrapalhando. A origem da aposentadoria foi isso, né? O cara indo trabalhar e estava atrapalhando os que estavam trabalhando. Então o pessoal fazia uma vaquinha e sustentava ele para ele ficar em casa até morrer. Tipo, caralho. Teve uma geração que viveu bem porque ele conseguiu aposentar cedo, né? Meu pai mesmo aposentou com 49 anos. E aí ele ficou saudável até os 72, mas aí meu pai tinha um problema cultural, né? O que ele fazia? Ele tinha aposentadoria e ficava trabalhando ainda. Eu falei, caralho, por que fazer isso, tá ligado? Caralho. Mas de uma maneira ou de outra ele teve saúde por 10, 20, 23 anos. Aí depois ele teve um AVC e ficou inválido até ele falecer aos 80, né? Então ainda teve 23 anos de liberdade.
caralho, é um tempo bom, né? Só que o problema é que a cultura dele era ruim, que ele continuava trabalhando em vez de aproveitar a liberdade que ele poderia ter, né? Agora, nossas gerações, mano, você imagina se meu pai tivesse aposentado com 65, ele ia ter só talvez 7 anos de liberdade até ele ter o AVC. Pensando nas mesmas, nos mesmos números ali, né? A gente, mano, quando a gente for aposentar, vai ser com uns 80 anos, mais ou menos, porque até chegar a nossa vez, os caras vão fazer mais reforma, né? Então, mano, se você puder adiar ao máximo o início da vida profissional, a melhor coisa é falar, vai ficar mais difícil, vou ganhar menos, tudo bem. Mas, mano, será que, puta que pariu, o que pode ser mais difícil do que isso, cara? Você trabalhar o dia todo, chegar na sua casa 11h30, meia-noite, quanta gente não morreu, né? Eu tenho um amigo que ficou inválido. Literalmente inválido, porque os caras assaltaram ele, tava chegando em casa, desceu do carro, abriu o portão, tomou um tiro e ficou inválido. Ah, caralho, por quê? Porque ele trabalhava de dia e estava de noite. Você fala, mano, que isso, tá ligado? Que porra é essa que a gente tá fazendo com a nossa vida, né, velho? É foda demais, mano, é foda demais, cara. Ó, o Gabriel falando que tá na casa morando com minha mãe, né? Mas aqui nós pagamos aluguel também. Aí é complicado. Aí fica difícil, né? Foda não ter privacidade direito, né? Por isso, pense em morar sozinho. Sim, mas aí o problema são os custos, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse tema de morar sozinho, né? Porque aí você vai ter mais custo e mais trabalho. Aí fica aquela realidade. Você trabalha a semana toda, final de semana você vai ficar cuidando da casa. Ou então você vai pagar alguém para cuidar da casa. E aí entra nesse ponto. A menos que você trabalhe em casa, né? Você fica em casa o dia todo, fica um negócio assim, que é um lugar que você vai só para dormir e você gasta a maior parte do seu tempo, sua energia com aquilo lá. Você fica pagando manutenção, água, luz, não sei o que. Quando você vai ver pelas horas, né, que você passa em casa, caralho. Se tivesse um motorhome, eu acho que era mais negócio, tá ligado? O KBR tem 40 e tá cansado, nem sabe por quê. É analista de sistemas, né? Só dívida aqui também. E os golpes da certificação e bootcamps. Pois é, isso aqui, graças a Deus, eu nunca gastei meu dinheiro com outras coisas, assim, de estudo, né? Eu sempre estudei de graça. Porque eu vou falar pra você. A faculdade em si já é um grande golpe, se a gente for parar pra pensar, né? Mano, eu entrei lá pra estudar computação. Chego lá, os caras me bostam uma bosta de uns cálculos lá que se eu não tivesse uma calculadora científica não dava pra fazer. Eu chego pra trabalhar, eu vou fazer crude. Eu falo, caralho, por quê? Por quê, gente? Que eu gastei aqui minha vida, cara, 20 e poucos anos. Eu acho isso quase um crime. Mano, eu gastei tempo pra aprender a bosta de um negócio que eu não usei e eu esqueci. Então, literalmente, joguei fora aquele tempo. Eu aprendi a integral e derivada e os caralho a 4 e esqueci. Então é foda, né, mano? Vou ficando por aqui, galera. Agradeço a presença de vocês aqui. Você que viu o vídeo até aqui, ó, venha ver a planilha do tranquilismo, né? O card tá aqui embaixo pra você que tá vendo no corte, né? E valeu a presença de todos, galera. Estamos voltando aí com as lives, né? Novo horário agora, de segunda a sexta, né? Tirando feriados, finais de semana, que essa época aqui é meio de férias, né? A receita começa a cair, as views também, então vamos fazer menos, né? Porque não adianta ficar fazendo muito conteúdo nessa época do ano que não vale a pena. Então é isso, pessoal. Um forte abraço pra vocês aí. E, mano, vamos trabalhar, né? Fazer o quê? Fazer o quê?